Olá, sejam todos e todos bem-vindos aos Encontros Permanentes do Audiovisual, essa ação que busca estabelecer os diálogos que perpassam o setor do audiovisual e toda a sua cadeia, né? Então, a gente trata durante essa série de vídeos sobre temas pertinentes às políticas públicas, formação de público, e, para não ser diferente, hoje discutiremos sobre a importância da Câmara Setorial, representando aí a organização do setor, para que possamos avançar, né? Ressaltamos que essa ação ela foi possibilitada a partir do edital da Lei Aldir Blanc Fortaleza, publicado pela Secult4, na linha de fomento a artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva. Contamos ainda com o apoio institucional da Fundação Demócrito Rocha e do Centro Cultural Belchior. E hoje, para discutir um pouco, como eu já vim dizendo, do papel da Câmara Setorial aí representando uma entidade do setor, vamos conversar aqui com a Suzana Costa, que hoje está na gestão também, né, como secretária da Câmara Setorial, mas já foi também presidente da Câmara e é produtora audiovisual e realizadora há muitos anos, né? Contaremos também com a presença do Douglas de Paula, que é produtor também audiovisual e elaborador de projetos, e discutiremos hoje sobre o papel que tem sido construído a partir da política pública de Estado e da organização do setor. Para começar nossa conversa, vamos abrir aqui o espaço para apresentação, né, dos convidados, tanto da Suzana, e depois a gente inicia o nosso papo. Suzana, por favor. Gente, quero agradecer, né, agradecer a oportunidade, mas, acima de tudo, parabenizar por esse projeto tão importante, um projeto sobre o qual o Douglas de Paula vem falando há muito tempo, da importância, né, de que a gente crie espaços de discussões e de compartilhamento de informação sobre o audiovisual. Então, queria, Doug, lhe parabenizar, acho que esse projeto ficou lindo, espero que você consiga desdobrá-lo, agradecer o Chico, nosso parceiro também de Câmara, e dizer que é um prazer estar aqui, espero que eu possa contribuir de alguma forma. Então, antes de começar com a conversa, eu queria só lembrar que esse vídeo ele faz parte de uma série de 4 vídeos que pode ser acessada a qualquer tempo, então não deixe de conferir as outras edições deste diálogo, né? E aí, para começar a falar, uma pergunta que pode parecer um pouco simples, né? Porque a gente vinha, Suzana e Douglas, uma trajetória numa rota positiva, né? Crescente do audiovisual, tanto de produção quanto de reconhecimento que se configura nas políticas públicas, né? Então, ao longo dessas últimas décadas, muitas estruturas surgiram e acabaram sendo descontinuadas, mas para falar um pouco da importância da Câmara, né, que é uma Câmara, como o próprio nome diz, setorial, que é vinculada à ADESE, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, eu pergunto aqui, para começar o nosso papo, como é que a Câmara tem sido útil, qual o papel que ela tem desempenhado para o desenvolvimento econômico do setor e o próprio fomento da cadeia produtiva. A Câmara Setorial, na verdade, é importante dizer que foi uma conquista muito importante aí, de muitos anos atrás, né, onde muita gente que labuta no audiovisual há muito tempo conseguiu criar esse espaço dentro da ADESE, e isso, de fato, acho que foi fundamental para que hoje a gente desfrute da possibilidade de estar nesse ambiente. Acho que o Doug, inclusive, participou muito mais desse início, e a gente, em algum momento, pode falar sobre isso. Então, assim, é muito importante, é sempre importante dizer o tamanho da oportunidade que esse setor tem. Acho que a Câmara Setorial do Audiovisual do Ceará foi a primeira criada no Brasil dentro de um ambiente de uma agência de desenvolvimento. E sim, eu acho que nesse cenário de desmonte, né, que o Brasil vem sofrendo na área do audiovisual,
que eu acho que, inclusive, a Câmara ela foi criada no momento em que todo esse projeto de desenvolvimento do audiovisual como indústria estava em processo de construção e de consolidação. E hoje a gente vive exatamente o contrário. Aquele projeto nacional, ele dava conta de uma série de frentes que, de fato, levavam o setor a se transformar e a se consolidar mesmo como um setor produtivo independente, né? Eu acho que foi criada ali regulação para desenvolvimento de projeto, para produção, para distribuição, de forma que, ao longo do tempo, esse setor fosse cada vez mais se tornando independente, no sentido não de que o Estado pudesse deixar de estar nele, a gente sabe que a presença do Estado, em alguma medida, em todos os campos da cultura, é fundamental. Ao mesmo tempo, a gente, é um dado de realidade, não dá para querer viver disso, porque se no mundo mais desenvolvido não é possível, até porque a gente sabe também que tudo que é balizado só pelo mercado também sofre de limites enfim. Sanções. Exato. Então, não é isso que a gente defende. Mas a Câmara Setorial, eu acho que isso é o fundamental hoje, na minha opinião, as gestões anteriores construíram esse caminho e, obviamente, estão todos de parabéns. Doug, inclusive, foi presidente da Câmara Setorial e, logo depois, nós assumimos a presidência numa equipe colegiada, como eu sempre quis dizer, eu como presidente, Doug e Jorge Frota. E eu acho que o grande ganho que essa gestão teve de lá para cá foi o entendimento de que a gente precisava mais e mais compreender que, como setor produtivo, a gente tinha que construir um outro caminho para além da política pública e que essa é uma atribuição, inclusive, da Secretaria de Cultura. Ontem eu, inclusive, estava vendo um filme islandês e, enfim, lá na Islândia, o audiovisual ele está dentro do Ministério da Tecnologia e da Inovação. Ele não está dentro do Ministério da Cultura, né? Porque o audiovisual ele extrapola a questão só da produção cultural, né? Ela é uma indústria muito focada em tecnologia e inovação, isso é muito interessante. Então, assim, eu entendo que a gente vem construindo uma base de reflexão dentro da Câmara, no sentido dessa compreensão, de que não é papel da Câmara pautar a política pública do Estado, obviamente, como um instrumento consultor dentro da área, a gente contribui, a gente está perto, mas, fundamentalmente, a gente entende que o nosso papel, quer dizer, na medida em que a gente está dentro da Câmara Setorial... Que é importante também não confundir os papéis, né? Porque a Câmara é um órgão consultivo, né, e tal, e muitas vezes até se cobra mais do que a própria prerrogativa da entidade permite, né? Exatamente, porque, na verdade, nós somos um instrumento consultivo de uma agência de desenvolvimento. Então, passar a olhar isso com mais atenção, acho que desde ali da gestão do Doug, e evoluindo para a minha, e hoje com o Jorge Frota, também na presidência, era essa constatação de que a gente está dentro de um ambiente de negócio. E isso é o que eu acho que essa é a grande novidade, e que, por incrível que pareça, a gente ainda precisa provar isso ou lembrar isso para o próprio setor produtivo, né? A Câmara, por exemplo, ela tinha uma formação, porque ela tem entes que a compõem, e ela tem uma formação que é basicamente de atores públicos,
as secretarias de cultura, as secretarias de ciências e tecnologia, as escolas de formação públicas também. E hoje, nesse exato momento, a gente está fazendo uma reestruturação da Câmara neste sentido. A gente está trazendo para dentro dela, porque a gente entende que a Câmara Setorial do Audiovisual, ela não trata só da produção. Essa é uma Câmara que dá conta de toda uma cadeia que vem da formação até a exibição. Ou seja, esses entes, eles não estavam na Câmara. E eles agora estão vindo para a Câmara. E até para que eles se sintam representados, é boa essa reformulação, né, que torna mais representativa. É fundamental para que a gente crie as demandas de toda a cadeia, porque senão a gente fica falando da produção, e a produção hoje, ela está totalmente dependente da política pública, da Secretaria de Cultura. Né? Então, hoje, a gente se relaciona muito fortemente com a ADESE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a SEDET, porque a gente entende que é aí que está o nosso diálogo, não é? Do contrário, a gente não estaria dentro da ADESE. E acho que, de certa forma, isso foi pouco aproveitado no passado por um problema, inclusive, nosso, da produção, de não ter esta compreensão. Né? Uma vez eu ouvi alguém dizer em algum lugar que a gente tinha que compreender que nós não somos artistas, que a gente não pode se enxergar como artista tendo uma empresa, que é o contrário, que a gente tem empresas que trabalham para a produção de arte e cultura, porque dessa forma a gente trabalha na ideia de consolidação, de uma busca de independência, né? A gente precisa gerar emprego e renda, a gente precisa viver disso. Como você disse, existe uma diferença aí, né? O Douglas pode até colaborar nesse debate, porque existe uma diferença aí, porque existe o papel da política pública, que é fomentar o setor também, ela também compartilha um pouco dessa responsabilidade, né? Mas que até para a própria visão de mercado, se ele quer se tornar estável e conseguir sobreviver, ele não pode contar somente com isso, né? Então, é importante que empresas tenham essa compreensão. E aí, aproveitando o gancho, eu até pergunto, porque a Câmara está completando, ou completou 10 anos, não é isso? Recentemente. 2012, né? Ela é de 2012. Né? Isso, então vai completar, está com 9 anos, né? Então, nessa quase uma década, e eu sei também, por participar, que vocês se preocupam muito com a formulação dos dados, né, a tradução dessa produção, de toda essa cadeia em dados que possam representar um pouco o setor. Nesse sentido, nesses anos de Câmara, quais foram os efeitos que vocês puderam verificar na produção ou na economia do setor audiovisual? Esse, inclusive, é um tema sobre o qual o Doug sempre bateu muito, né? E até, Doug, se você quiser complementar a minha fala, eu agradeço, mas o dado é que a gente ainda tem dificuldade, exatamente por essa visão que nós, como produtores, digamos assim, os produtores mais atuantes hoje, as produtoras mais consolidadas, as produtoras que mais realizaram, que mais acessaram prêmios, são produtoras que, muitas vezes, ainda não entendem a necessidade dessa geração de dados. Uma vez, acho que no último MAN, se mercado não me engano, audiovisual, mercado audiovisual, que é uma ação aí da Bucaneiro, do Ceará, do Vônio Oliveira, o Christian de Castro disse isso na mesa de abertura do evento, que a cultura no Brasil carecia fortemente de dados. E eu fiquei um pouco aliviada, porque eu achava que esse era um problema só nosso. Inquietação só daqui. E que não é. Né? A gente tem essa dificuldade de parar em algum momento
e alicerçar algumas bases, e isso o Doug sempre bateu, da importância da gente ter esses dados. Obviamente que é muito difícil para a pequena empresa fazer isso, a gente tem buscado parceiros desde a gestão passada, estamos ainda em processo de articulação com o IPES, que é o Instituto de Pesquisa do Ceará, para que contribua com isso. E provocando um pouco mais, Suzana, e deve ser difícil também para a própria Câmara Setorial, como um órgão consultivo que conta na sua gestão com profissionais que investem parte do seu tempo naquilo, né? Mas aí também falta um pouco talvez, de poder público também, né? Nessa organização, Claro. E essa provocação nós vimos fazendo com o poder público, no caso o IPES, a própria ADESE, a gente vem reverberando essa necessidade de que a gente precisa de ajuda para que a gente chegue a um mapeamento que seja, de fato, atualizado. A diretoria da Câmara, ela não tem perna sozinha para fazer, na verdade, a gente elabora, a gente reflete, a gente propõe, mas o fato é que a gente precisa de ajuda. Nós somos 3, em todas as câmaras é assim, são 3 voluntários do setor que dedicam uma parte muito grande do seu tempo, inclusive, para tentar desenvolver e trazer novidades. Então, essa questão do dado, por exemplo, é uma delas. O Doug, há uns anos atrás, num esforço muito individual mesmo, fez um levantamento, que hoje é o levantamento que a gente tem, apesar da gente saber que nos limites que ele tinha, ele fez isso sozinho no tempo livre dele. Então, assim, que precisa ser atualizado, que precisa ser consolidado, mas é a referência que a gente tem, e de fato é uma coisa que falta. Mas a gente não se esquece disso e segue batalhando para que, agora mesmo, por exemplo, os 18 projetos que ganharam o edital de longa-metragem da Lei Aldir Blanc, foi a primeira coisa que a Câmara pediu, que cada um levante ali, no possível, a cadeia que ela vai movimentar, o número de profissionais, enfim, né, para a gente minimamente ter esse desenho. Mas ainda é uma luta difícil. Mas, Suzana, talvez essa possibilidade que você cita, uma coisa que eu até tomei como algo bastante inovador e importante para essa nova fase da Câmara Setorial dentro da ADESE, é o fato de que a ADESE agora passa também a ser uma agência de fomento. Isso. E talvez dentro desse aspecto, a gente consiga ali dentro, aliás, a gestão de vocês consiga ali dentro de algum momento implementar essa pesquisa, uma consultoria específica para fazer esse levantamento. Se você puder só detalhar um pouco mais, o que é que muda, então, dela ter passado de uma agência de desenvolvimento e agora também ser uma agência de fomento, só para... Porque a agência de desenvolvimento, ela já prevê também o fomento. O desenvolvimento, ela inclui tudo, só que alguns gargalos que acontecem, como esse da questão da base de informação, a base de dados, isso precisa ser gerado a partir de algum ponto. E, assim, o setor audiovisual é muito fragmentado. Quem lideraria isso? Seria o pessoal da formação? Seria o da produção? Então, o que você está dizendo para a gente é que a agência agora vai poder investir recursos em pesquisa ou até mesmo em... Ela cria editais. Entendi. Onde vocês, as câmaras aplicam suas demandas naqueles editais e, obviamente... Poderão contar com o auxílio da ADESE, inclusive de recursos, para conseguir implementar isso que a gente está falando, né? Inclusive para a realização de seminários e de eventos, né, no campo do setor produtivo. Desde a questão jurídica, das questões técnicas, enfim, tudo isso agora vai poder contar com o apoio da ADESE, que antigamente não dava esse aporte, por assim dizer, para os setores econômicos. E o audiovisual é um setor ainda um pouco fragilizado, que precisa ganhar um pouco mais de musculatura para, de fato, se desenvolver de forma plena, né? E eu vejo isso com bons olhos. E tem um ente aí que às vezes a gente acaba não colocando na mesa de debate, mas eu queria ver a opinião de vocês, porque assim,
numa outra oportunidade, em outra edição dos mesmos encontros, a gente teve a oportunidade de conversar com o Glauber Filho, que tem uma experiência em formação e que está dentro da academia, né? Houve a provocação do papel da academia também na produção desses dados, né? Porque, e aí eu questionei ele, questiono a vocês, se há uma produção acadêmica para além da produção de linguagem, ou da própria coisa específica da expertise, ou se vocês têm conhecimento de algum polo que esteja produzindo conteúdo acadêmico sobre produção audiovisual, desempenho, não só de linguagem, mas também no campo do direito, no campo enfim, da economia, né? Porque aqui a gente tem um grupo na Unifor de Direitos Culturais, mas se vocês conhecem aí alguma outra iniciativa nesse sentido. Bom, eu não, assim, uma iniciativa específica, não sei, acho que essa demanda, não vejo essa demanda ainda no setor, porque eu entendo que isso é uma via de mão dupla, né? Agora, por exemplo, a lei Aldir Blanc nos exige trabalhar com 5 estagiários, certo? No campo do audiovisual. Eu tenho procurado, por exemplo, muitas pessoas que têm um interesse no campo do físico financeiro, produção executiva. Não tem, assim, tem, claro, ainda são jovens, ainda estão estudando sim. E tal, mas, assim, eu não percebo isso. Porque talvez isso represente a própria grade dos cursos, né? Que muitas vezes é muito mais voltado para a linguagem do que para... Exatamente, para a produção executiva. Eu mesma caí na produção, entendi a complexidade da produção executiva depois que já estava mergulhada no setor. Então, mas também... isso é um fato, né? Assim, boa parte dos profissionais, eles realmente aprenderam com a trajetória, né? Não há uma formação específica, pelo menos do meu conhecimento, que contemple isso, né? E isso muitas vezes dificulta para o próprio produtor, porque quando ele se vê de frente com a necessidade de prestar contas de editais complexos, como nós temos aqui no Ceará, por exemplo, e tem aí uma questão da legislação que coloca o audiovisual numa prestação de conta inadequada para a linguagem, complexa, complicada, e aí isso gera muitos problemas para o próprio produtor, que às vezes se vê encrencado, não por má fé, mas por desconhecimento, né? Então, todo esse gerenciamento administrativo do projeto, eu acho muito interessante que se pense sobre isso. Eu gostei dessa tua fala agora final, Suzana, porque justamente lembrando dessa trajetória da Câmara, porque ela começa com um desafio muito grande, que é justamente tentar desenvolver um setor que ainda estava em uma fase muito inicial, ainda carecendo de muita organização, tanto interna, na relação do produtor com o Estado, né, dentro das formulações das políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, foi identificado isso muito rapidamente, o desconhecimento dos produtores daqui do Estado com a linguagem de negócios e com a linguagem do próprio audiovisual enquanto uma indústria. E não por acaso surgiu o MAC, que hoje é o MAN, que era o Mercado Audiovisual Cearense, hoje passa a ser o Mercado Audiovisual do Nordeste. E na primeira edição do evento, a única coisa que foi aberta foi a possibilidade de formação. Sequer foi aberta a possibilidade de negociação, porque os produtores ainda não estavam muito bem instruídos para uma rodada de negócio, para entender como é que funciona um contrato, entender o que é cauda longa, entender quais são os segmentos existentes, as janelas que são possíveis de serem negociados. E aí, a partir desse primeiro momento, e já também com a ajuda do curso do IQEDA, que acho que foi, para mim, um dos cursos mais reveladores que a gente teve aqui no Estado, porque dali saiu várias pessoas que, de fato, hoje assumem a produção. Mais, Douglas? O quê? Pode contextualizar o curso do IQEDA para que as pessoas possam entender? O curso tinham mais de 20 módulos que o IQEDA conseguiu trazer
profissionais e técnicos. Chamava Economia e Mercado do Cinema e do Audiovisual, né? Exato, feito em parceria com o Dragão do Mar, com o Porto Iracema das Artes, e dali saíram várias pessoas que hoje estão à frente de produções executivas e com um olhar completamente diferente do que a gente tinha há 10, 8 anos atrás. E a partir dali eu começo a entender que o audiovisual começa uma trajetória diferente. Era necessário arrumar o diálogo com o Estado, no que diz a respeito à questão da política pública, a sua continuidade. Era necessário entender e interpretar aquilo que a Ancine estava sinalizando para a gente naquele momento, e também em termos de política pública. A CONE entrou fortemente sobre isso, porque havia um dispositivo lá que não estava sendo cumprido, então a Câmara, juntamente com a CONE, lutou para que a gente conseguisse aumentar esses espaços. Então, tudo isso foi muito um processo de amadurecimento que a gente conseguiu deixar minimamente a casa arrumada. Mas, como a Suzana disse, eu acho que o momento agora é de superação de tudo isso que já passou. Obviamente que toda política pública precisa ser sempre mantida. Você não pode esquecer uma política pública de jeito nenhum. Está aí a Ancine sendo desmontada para não deixar a gente mentir. Assim, se a gente não cuida da Ancine, ela vai ser desmontada. Então, assim, não adianta só ficar olhando para o mercado, mas também esquecer o que já foi conquistado. Isso é importante, então, imagino que tem que ter sempre duas frentes, mas é necessário, vejo como possível, essa gestão do Geórgia, da Suzana e do Tardan, para mim é a mais desafiadora até o momento, e penso que daí vai sair coisa boa, sim. Porque eu até penso que tipo, nós estamos numa posição diferente do que já estivemos, né? Se houve um tempo que faltava mão de obra para realização e produção, né, hoje talvez seja esse vácuo do campo dos negócios, né? Sem mudar de assunto, mas mudando de enfoque, tem uma questão que também sempre submerge, que é a ideia de que a Câmara Setorial do Audiovisual ela é um órgão vinculado à DESC, que é um órgão estadual, né? Então ela dá conta da cadeia produtiva do Estado do Ceará, né? Mas a gente sabe que tem muitas limitações, inclusive das políticas públicas, dessa relação capital-interior, né? Como os desafios de tentar fomentar uma produção mais substancial ou contínua, ou por algum recorte que se prefira. E aí eu pergunto, como fica dentro da Câmara essa preocupação desse equilíbrio entre produção e capital interior, ou quais os desafios que ele embute, né? A Câmara tem muito claro o seu papel de representação para o Estado, né? No entanto, a gente sofre limites que são muito maiores do que nós, muitas vezes. Assim, até a própria Secretaria da Cultura do Estado, ela não dá conta de forma eficiente, digamos assim, desse diálogo com o interior, né? Porque a própria secretaria, como estrutura limitada que é do ponto de vista de pessoal e tal, a secretaria teve agora o primeiro concurso em 50 anos, né? Então, enfim. E com a Câmara não é diferente. A gente tenta, sempre que possível, se articular com entes, com atores do interior do Estado, mas a gente precisa reconhecer que isso não acontece ainda a contento. Na verdade, eu acho que essa é uma defasagem, deficiência que talvez se reproduza no país, né? No país pobre como o nosso, no Nordeste, onde a gente tem muitas dificuldades. O Ceará, muito recentemente, passa a incorporar esse discurso, essa fala, essa preocupação da cultura atravessando o Estado. É muito recente, inclusive, até pouco tempo atrás, a gente tinha um discurso de uma secretária da Cultura que falava de interiorização da cultura, aquilo sempre me incomodou, porque, na verdade, como se a gente precisasse levar daqui para lá. E, na verdade, o que falta é estar lá
e interagir com os atores e com o ambiente cultural que está lá, que está em cada comunidade, né? De fato, a gente não tem perna para isso. Isso é um desafio. A gente, quando está na Câmara, o Doug sabe disso. Aliás, não é nem por ser a Câmara. Eu acho que pessoas como nós, quando se compromete nesses desafios, assim, por um lado, a gente não quer nunca mais sair, porque tem tanto o que fazer, tem o próprio Doug sofreu muito, né, para entender que a contribuição dele, obviamente, que ele segue dando, mas que ele precisava cuidar de outra coisa, porque a gente fica apaixonado pela ideia de poder fazer mais, de poder fazer mais. E o interior, e essa articulação, ela precisa acontecer em algum momento. A ADESE, na verdade, recentemente fez um evento até muito interessante com relação a isso, e chamou os municípios, e a Câmara Setorial esteve presente, e tivemos pequenas reuniões de aproximação com os secretários de cultura, os seus representantes, que se interessavam pelo audiovisual, porque isso é que é bacana, né? A gente tem que entender o lugar, a gente tem que saber das pessoas, a gente não tem que ter audiovisual em 184 municípios, porque tem municípios que a herança cultural deles está mais ligada a linguagem, né? A outra linguagem, a música, enfim. Mas a gente escutar onde isso está potente, né? E foi muito bacana. Mas isso foi pouco antes da pandemia, e aí, enfim, né? O resto é história, né? Estamos tentando sobreviver a essa tempestade. Mas, de fato, a questão do interior é uma questão muito importante. Eu acho que não chegamos lá no sentido de chegar com o diálogo, né? Acho que a Secretaria de Cultura não chega, a Câmara Setorial não chega, e aí eu acho que tem uma questão que eu gosto muito de frisar, que tem sido meu mantra, era do Doug, é meu também. A gente precisa de representação política, a gente precisa entender que se a gente não tiver representado como movimento setorial, a gente não sai do canto. Então, também o interior, também o audiovisual não pode ficar sentado em casa esperando que o Estado chegue. A gente precisa ter representação para bater na porta do Estado e reclamar pelo que está faltando. E isso é uma coisa muito difícil de ser construída. Eu acho que a gente é uma geração que, de certa forma, perdeu isso, talvez dos nossos pais que passaram pela ditadura, que passaram por um momento de mobilização muito grande. Não que ela não exista, obviamente ela existe, mas do ponto de vista setorial, eu acho que a gente está muito desorganizado. Hoje a gente tem um governo que também ajuda a desorganizar isso, né, que persegue isso, que criminaliza isso, e essa é uma questão. E o audiovisual no Ceará, enquanto não se organizar como movimento, o setor vai viver grandes dificuldades ainda. Eu complemento a Suzana justamente nesse ponto, porque houve uma modificação na lei estadual, e lá ficou estabelecido que 50% dos recursos teriam que ser destinados ao interior. Eu acho isso louvável, porque tem que dar a possibilidade de que a cultura se desenvolva plenamente. O que eu chamo a atenção, na verdade, é porque essas políticas elas precisam ter um ponto de partida. Não é dizer 50% para X ou para Y. É de que forma isso vai ordenado, isso vai chegar na ponta de quem realmente precisa. Como a Suzana bem mencionou, são 184 municípios no estado do Ceará. No levantamento que a gente fez em 2018, existem pelo menos 20 municípios que têm alguma relação com a produção audiovisual. E quando eu falo alguma relação, ter uma produtora cadastrada na Ancine, de ter uma TV uma sala de cinema no município. A gente teve agora aí o edital das 10 salas de cinema, das 20 salas de cinema no interior. Então, assim, o que precisa é identificar quais são as cidades que têm alguma relação com o audiovisual, saber que ponto elas se encontram,
é um ponto só de produção, é um ponto só de desenvolvimento, é um ponto só de locação, o município só tem locação para determinados tipos de filmes específicos. Então, essa política precisa ser aprimorada, ao meu entender, identificar esses 20 municípios e fortalecer aquilo que já existe. Assim, bom, se tem uma produtora aqui, então vamos capacitar a equipe técnica, a parte artística, para que essa produtora possa gerar mais outras, ou possa realizar filmes mais potentes. Então, tudo isso também deriva um pouco do olhar do Estado, e eu acho que o mercado também precisa demandar, como a Suzana bem fala, os produtores, de forma organizada, eles têm que trazer suas demandas para as discussões. Não adianta ficar só reclamando, eu acho que tem que se identificar e organizar suas pautas para que a gente possa prosperar, né? Fortaleza, a gente está dentro de uma capital que concentra o maior número dessas produtoras, talvez 90% disso, mas existem os outros 10%. Agora, o que é que se quer? A gente vai criar centros de informação onde essas salas de cinema vão ser criadas? Isso é uma política pública? É interessante? Não sei, vamos discutir. Vamos ver o que é que o Estado pensa, o que é que a sociedade pensa, o que é que os produtores do interior estão pensando, para que a gente possa, de fato, desenvolver um plano de desenvolvimento mais adequado. Mas isso talvez implicasse numa... Perdão, Suzana, pode continuar. Não, era só para finalizar isso que ele falou. Inclusive, a política pública da Secretaria de Cultura de espelhamento desses 50%, eu acho também questionável, porque isso significa que, se para a capital vai ter orçamento para um longa-metragem, tem que ter um para o interior. E não que eu ache que o interior não possa querer ou dar conta disso, mas eu acho que precisa se perguntar, porque muitas vezes não era isso, muitas vezes aquele município estava doido por formação, ou está doido por produzir 20 curtas-metragens, e, enfim, eu acho que quando a gente, sabendo que o diálogo não é tão produtivo como deveria, eu acho que o espelhamento, às vezes, é inócuo. A prova disso é que agora, por exemplo, na lei Aldir Blanc, o interior quase não aprovou projetos de longa. Então, isso precisa ser lido de alguma forma. Talvez seja um pouco disso que o Douglas estava falando também, do diálogo, tanto com classe quanto com a sociedade. Mas eu aproveito para perguntar, porque a Câmara Setorial, pelo que vocês nos explicaram aqui ao longo da nossa conversa, ela é um órgão voltado para o setor, mas voltado para o setor econômico, então para empresas, CNPJs, né, e tal. E representa, né, para usar uma palavra, talvez tenha esse lugar de fala, né, esse outro de onde parte essa informação. Que esse diálogo é necessário com a sociedade e com a classe organizada. Que outras, porque a gente já teve várias iniciativas, né, e tem também várias instâncias organizativas. A gente conta aqui com o Fórum do Audiovisual, que está em algum grau aí de diálogo, mas a gente não conta ainda, talvez, com entidade do interior, né, de audiovisual, que talvez representasse e traduzisse melhor do que uma tentativa qualquer, porque vai falar de lá, para falar um pouco dessas necessidades, né, das vocações, dos espaços, e eu vejo que isso em muito extrapola até as prerrogativas da Câmara, né. Mas aí aproveito para perguntar uma outra coisa, porque a gente já teve, inclusive, algumas antecederam a Câmara, mas outras vieram, inclusive, a reboque da Câmara, a Câmara que trouxe a discussão, de diversos outros formatos ou entidades ou organizações que dessem conta disso, né? A gente já teve as discussões em torno da Serra Filmes, que seria uma espécie de guarda-chuva para vários projetos de vários pontos da cadeia. Tivemos a ideia da Film Commission de Fortaleza, que permitiria uma transparência, uma maior facilidade, uma agilidade para contratação, locação, e principalmente no contato com os serviços públicos. E agora tem uma iniciativa que o Douglas citou há pouco, que é a Sou Ceará, né, que se pensa como uma entidade que
muito além do produto audiovisual, também trabalha com um capital aí que é muitas vezes deixado de lado, que é esse capital simbólico, que muitas vezes representa ativos econômicos, né? E aí, dentro dessas diversas iniciativas, que elas estão em várias fases também de implementação ou de formulação, de que forma a CSA tem trabalhado para ativar essas possibilidades, e talvez, se vocês puderem, aqui pé estaria pelo menos a formulação de cada uma delas, dessas três? A Câmara Setorial, no seu plano de trabalho para 2021, tem três ou quatro grandes desafios. Um deles é a reformulação dos entes, de forma a trazer para os assentos da Câmara a exibição, a distribuição, as TVs. O interior. O interior, exatamente. A provocação. Muito bem lembrado. E o outro grande desafio é incentivar e motivar o setor da necessidade das representações do movimento setorial, que é a criação de um sindicato, que é a criação de uma associação, que isso também é fundamental, e isso também é causa e consequência, a ausência disso é causa e consequência de muitos dos nossos problemas. E a outra questão são essas ideias ou esses programas como o Sou Ceará, Ceará Filmes e Fortaleza Film Commission. A Sou Ceará, e o Doug também pode me ajudar, a Sou Ceará virou uma coisa que eu, sinceramente, não sei mais o que é, né? A Sou Ceará foi pensada inicialmente como uma empresa, uma agência, que, de certa forma, seria, sim, um grande guarda-chuva, onde se partiria ações de desenvolvimento, de fomento, de distribuição. Aí seria a Ceará Filmes, não? A Sou Ceará é uma iniciativa do GO. Desculpa, eu falei Sou Ceará. Foi, então pronto, eu ia até interromper. Então, se trata da Ceará Filmes, né? A Ceará Filmes é uma coisa que eu não sei mais o que é, porque nasce com essa ideia, e o Doug me corrija se eu estiver errada, como essa ideia de uma empresa que ali olhava para a Especine como uma inspiração, dentro de onde estaria a formação, desenvolvimento, fomento. E isso rapidamente foi transformado num programa, e esse programa, em 8 anos, se não me engano, quer dizer, eu acho até que a ideia Ceará Filmes deve ter vindo um pouco antes, mas esse programa ele tem se reproduzido de uma forma muito vazia, na minha forma de ver. A Câmara Setorial, em seus 2 anos anteriores, ainda com Doug na direção, se articulou, trouxe, por articulação da Câmara, João Batista de Souza, que foi secretário de audiovisual do Ministério, trouxe Alfredo Manevi, discutimos formatos, possibilidades, e isso nunca avançou. Então, hoje, não sei o que é a Ceará Filmes, hoje eu não sei, não posso mais dizer nada sobre ela. A gente sonhou muito com a Ceará Filmes. Ao mesmo tempo, o Jorge Frota, como bem me disse, me lembrou aqui, porque, desculpa, eu me enganei com os nomes, porque tu tem Ceará, o Jorge traz para a gente o que eu considero a grande novidade no audiovisual no Ceará, quiçá no Brasil, né? Quer dizer, o Jorge, com esse projeto, com essa iniciativa, ele nos mostra que o audiovisual, ele é plataforma por onde você leva todos os outros setores produtivos, no formato da novela ao filme para o cinema, passando por série, por animação, por tudo.
E esse é um caminho não só conceitual, ele é um caminho consolidado do ponto de vista do próprio financiamento, né? É uma ideia que eu considero genial, que não é nova, né? Inclusive o Jorge apresenta isso com vários exemplos. O Japão fez isso, a Inglaterra fez isso, a Coreia fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, a Índia fez isso. Eu agora tenho estudado muito cinema finlandês, islandês, dinamarquês. Se você entra nessas plataformas... E tem surgido muito, né? Dezenas de séries impressionantemente bem produzidas e que traz o que o Jorge muito bem defende com a Sou Ceará, que é o brand, né? Quer dizer, você vende pela plataforma o desejo pelo lugar e tudo que o lugar tem. É uma mudança de perspectiva, né? Que talvez seja essa que você está formulando o tempo todo, que é essa mudança do audiovisual, né? Exatamente, que ele transcende a questão da política pública, porque a política pública ela fica para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento autoral, para para a garantia do direito ao acesso, do direito à produção. Apesar de que a gente sabe também que a edital é uma política, ela é democrática até certo ponto, a gente sabe que também não é o melhor. Ela limita de muitas formas. Ela limita, ela termina concentrando também por conta da burocracia, por conta das exigências que obviamente são necessárias, mas elas excluem, elas são muito excludentes também, né? E a Sou Ceará, ela traz isso, ela traz essa ideia de que você pode vender, que não é vender, talvez não seja uma boa palavra, mas levar ao mundo o Brasil e o Ceará como um desejo de conhecimento, que aí você está diretamente atuando sobre a indústria do lazer, do turismo empresarial, digamos assim, laboral, e todo o resto, né, da gastronomia, hotelaria, moda, você leva isso tudo pelo audiovisual. Então, eu enxergo todos os países que adotaram esse caminho foi muito bem sucedido. E a Câmara pretende atuar a Câmara tem defendido isso de forma veemente. Tem um ano que a Câmara tem carregado esse projeto debaixo do braço, apresentado a cada uma das pessoas que podem nos ajudar a refletir, mas, ao mesmo tempo, podem influenciar as decisões que façam porque aí isso sim é uma decisão de Estado, não no sentido de que o Estado vai ser o pai desse projeto e vai ter que investir bilhões de dólares que não temos, mas essa ideia de que queremos usar o audiovisual como essa plataforma, como esse transporte, onde você carrega todos os demais setores produtivos. Então, esse é outro grande eixo que a Câmara Setorial tem trabalhado esse ano, né? Esperamos que em breve que isso reverbere de uma forma mais produtiva. Ela não precisa necessariamente estar articulada com a Secretaria de Cultura, porque, na verdade, aqui nós estamos falando de outra coisa. A Secretaria de Cultura faz parte... Passa a ser um deles. Passa a ser né? Muito pelo contrário, a gente entende que isso está muito mais ligado ao desenvolvimento econômico de uma forma muito mais potente do que propriamente como ação da cultura. Então, e a Film Commission, por fim, ela já era uma boa ideia, mas ela, com a Sou Ceará, inclusive, ela se torna muito mais, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a Film Commission é um birô de atendimento apenas. Eu digo que se a gente tiver um bom birô de atendimento apenas para as produções internacionais e de outros estados, isso já seria bom. Mas ela é muito mais do que isso.
né? Ela é muito mais do que isso, porque ela também traz embutida em si essa ideia de mostrar quem a gente é para o mundo, de uma forma que não é de merchandise. Eu não preciso botar marca de cerveja, nem de nada, nem botar o nome do hotel para que as pessoas queiram. Mas ela, na medida em que ela mostra um estilo de vida, né? E Trata da valoriza identidade isso. daquele território, né? Exatamente. Então, esse é outros dos nossos eixos para 2021, é tentar, junto à prefeitura, sensibilizá-los. A gestão anterior, infelizmente, o secretário até demonstrou muito interesse, mas, infelizmente, não avançou. E tem um detalhe que é importante deixar registrado. A Film Commission de São Paulo, ela rende, ela gera um recurso assim na ordem de 10 vezes o que ela investe, porque as produções, obviamente, pagam para usar a cidade, digamos assim, além do dinheiro que deixa circulando, né? Então, enfim, esse é um eixo também que é prioritário para a gente esse ano. Os desafios devem ser, aliás, a gente pode afirmar que os desafios são muitos, né? A gente teria aqui conversa para muito tempo, a gente vai se encaminhando agora para o final. Eu vou abrir aqui um espaço para que cada um de vocês faça uma consideração final, mas deixo uma provocação para essa consideração, que é a efeméride aí que a gente acabou de constatar, que ano que vem a Câmara completa 10 anos, né? Então, a partir da participação de vocês, principalmente num momento tão delicado quanto esse que a gente está passando, né, que deixou de ser uma crise sanitária e passa a ser uma crise civilizacional mesmo, humanitária, além das mensagens finais, o que é possível pensar para o futuro, olhando para esses 10 anos de Câmara Setorial e projetando algo para o audiovisual cearense. Vamos começar aqui pela Suzana. Olha, eu confesso que eu ando um pouco desanimada com esse país. O projeto de poder que a gente tem hoje em Brasília, ele é muito poderoso, ele é muito potente, ele tem desarticulado de uma forma muito severa políticas muito importantes, sobretudo no nosso campo, um campo de trabalho que não é simples, que não é barato, que demanda organização de médio prazo, e eu temo que a desorganização que eles sistematicamente impuseram ao setor nos tragam ainda consequências no médio prazo muito graves, né? Contando que esse governo não esteja mais em Brasília no próximo ano, 2023. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que criar alternativas, a gente tem que buscar alternativas locais. A gente tem um governo hoje no Ceará que é sensível a essa causa, mas que pouco fez, essa é a verdade. A gente tem lutado para transformar 10% do que foi dito em ações efetivas. A gente precisa de ações que, de fato garantam que o setor não vai perecer junto com esse desmonte nacional. Eu espero que a Câmara, a iniciativa Sou Ceará, eu vejo como uma saída, e não é uma saída para o audiovisual apenas, e essa é a grande genialidade, ela é uma saída para todos os outros setores. Então, eu aposto muito nisso, mas eu entendo mas isso a gente ainda está tentando consolidar junto ao governo, e a esse governo que a gente sabe que é sensível, que a gente sabe que entende, né? Porque a gente não sabe o que vem depois. E, por fim, paralelo a isso, a organização do setor. Eu só consigo ter boas perspectivas com a organização do setor. E isso isso depende da gente, dos produtores, dos distribuidores,
dos exibidores, ou a gente organiza essa grande indústria com a devida representação, ou poucas pessoas não vão conseguir resolver sozinhas. Então, apesar do certo desânimo, a gente está com muita força lá dentro da Câmara ainda, lutando e acreditando que pode acontecer. Muito obrigado, Suzana. Eu que agradeço. Por favor. Bom, é interessante, a gente já está realmente se aproximando dos 10 anos da Câmara no ano que vem, e esse ano a gente completa 20 anos da Ancine, né? São duas instâncias, uma estadual e outra nacional, de bastante relevância para a gente que atua dentro da produção audiovisual, independente de qual segmento a gente faça parte, seja o da formação, distribuição, produção. Eu penso que a gente tem aí um caminho, sim, de recuperação, acho que essa vai ser a palavra, manter o que vem dando certo dentro do Estado, aprimorar, aperfeiçoar algumas dinâmicas e mecânicas do nosso segmento. A crise aí que a Suzana citou nos possibilita, de alguma forma, que a gente repense as nossas capacidades e se rearticule para não só pela sobrevivência em si, mas de uma forma inventiva conseguir superar essa crise que foi imposta. Essa crise, na verdade, foi construída, um processo de construção que, obviamente, pode amanhã ser desmontado para que a gente se restabeleça enquanto setor, e eu insisto, econômico, né? Assim, há um entendimento uma parte pequena da sociedade que entende o audiovisual como algo pura e simplesmente ideológico, mas não é. Ele é, na verdade, um setor econômico que gera emprego e renda, que gera recursos, que dá divisas para o país, que leva o nosso nome lá para fora. Temos filmes importantíssimos no Brasil que são representados em festivais internacionais de bastante relevância, filmes extremamente importantes dentro do seu aspecto estético, enfim, e tudo isso precisa ser levado em consideração e a sociedade precisa também se aprimorar, se aproximar dessas realidades. Eu penso que esses próximos 10 anos que virão é um trabalho que a gente precisa cada vez mais de pessoas comprometidas com a classe pela qual faz parte, que elas também possam contribuir com esse processo de construção, de fortalecimento e manutenção do nosso setor e do nosso segmento. E encerro agradecendo a participação também nesse encontro. É um prazer também rever a Suzana. Agradeço ao Chico, Célio, pela mediação, o Vitor, o Pop, enfim, a todos que estão participando e assistindo a este quadro. Obrigado. Que bom que a gente tem o Doug deu uma elevada num certo baixo astral que a minha fala final deixou, mas eu faço minhas palavras dele também, porque, na verdade, se a gente não acreditasse, a gente não estava na luta. Obrigada, Doug, obrigada por esse projeto, por esse evento, obrigada, Chico, obrigada, Vitor, Pop, todo mundo aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Esse foi mais um dos encontros permanentes do audiovisual. A gente convida também a assistir os outros vídeos da série de 4 vídeos que compõem essa série. E ressaltamos que essa ação é fruto da Lei Aldir Blanc de Fortaleza, através do edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza, na linha de fomento a artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva da cultura. Conta ainda com o apoio institucional da Fundação Demócrito Rocha e também do Centro Cultural Belchior. Ficamos por aqui, até mais.